trabalhar com o menu de dados da coluna, que é o próprio menu dos dados, certo? Deixa eu voltar aqui para o início. Então, olha, se eu quiser selecionar diversas colunas da minha tabela, eu clico com o Shift. Um exemplo, eu quero selecionar o município, o nome dele, eu clico, selecionei o nome. Se eu clicar agora no Shift e continuar selecionando, eu posso selecionar o RD que está ao lado dele, o acre, hectare, ou seja, aquilo que estiver adjacente à minha coluna inicial, que no caso era o município, eu posso selecionar. Mas eu não posso selecionar com o Shift o mata ID. Por quê? Porque se eu fizer isso e não quiser selecionar mata e perímetro, automaticamente eles vão ser selecionados. Outro exemplo. Eu estou selecionando esta coluna, estou selecionando agora todas as colunas do lado esquerdo da minha coluna inicial. Se eu quiser agora selecionar uma do lado direito, automaticamente ele vai desabilitar as minhas seleções anteriores. Então, eu só posso fazer isso com coluna adjacente, certo? Mas eu posso selecionar várias colunas que estão em locais diferentes da minha tabela. Então, para isso, eu não utilizarei o Shift, utilizarei agora o Ctrl. Por exemplo, quero selecionar município, aperto o Ctrl e seguro, e agora começo a selecionar hectare, perímetro, vereadores, mesorregião, microrregião. Então, essas colunas não são adjacentes, mas eu estou selecionando elas, certo? Eu também tenho a opção de ajustar a coluna. Um exemplo, a RD das microrregiões, das regiões de desenvolvimento, eu não consigo enxergar o nome completo. Para isso, se eu quiser, eu clico com o botão direito em cima da RD, em cima do dado da RD, botão direito, e aperto a opção ajustar colunas. Quando eu clicar em ajustar coluna, automaticamente a minha coluna foi ajustada ao maior nome que eu tiver, ao maior item da coluna do dado que tiver a maior quantidade de caracteres, certo? Outro exemplo. Vamos novamente voltar aqui para município. Eu vou clicar e arrastar com o botão esquerdo. Não estou vendo o nome do município. Seleciono o dado, clico com o botão direito e boto ajustar coluna. Então, automaticamente, ele ajustou a minha seleção. Eu também posso ordenar esses dados na ordem ascendente ou descendente. Para isso, eu seleciono toda a minha coluna, clico com o botão direito no meu dado e eu aperto a opção ordenar na ordem ascendente ou descendente. O próprio nome já diz, certo? Eu também tenho a opção de trocar colunas. Então, essa opção ela vai alterar a ordem das colunas selecionadas. Um exemplo, eu quero trocar a localização da minha coluna Prefeito 2001 pela minha Acres. Então, seleciono as duas colunas com o Ctrl. Clica agora no dado, botão direito do mouse, e seleciona a opção trocar colunas. Então, automaticamente, esses dados trocaram de lugar na minha tabela, certo? Eu também tenho a opção esconder, remover ou mostrar coluna. Como o próprio nome já diz, se eu selecionar uma coluna e clicar com o botão direito no dado e botar a opção esconder coluna, olha, o dado em hectares, a minha coluna hectares sumiu da minha tabela. Se eu fizer mais uma vez, selecionar qualquer uma, clicar com o botão direito no meu dado e botar mostrar todas as colunas, novamente voltou o meu dado em hectares. Eu também tenho a opção visual e visibilidade das representações. Se eu clicar com o botão direito e vou em visual, nós já vimos isso na nossa aula 8 da nossa apostila. Então, nós podemos agora alterar se nós queremos nosso dado transparente, se nós queremos o estilo dele sólido, podemos modificar as cores. Então, qualquer dúvida é só ir na nossa apostila, na aula 8. Também temos a opção remover cores. Por exemplo, eu selecionei alguns municípios, como eu estou fazendo agora aleatoriamente. E eu agora quero retirar as cores dessa seleção. Então, clico com o botão direito no meu dado e vou agora em remover cores de objetos apontados ou consultados. Então, automaticamente meu mapa voltou a não apresentar cores distintas de seleção,
Certo, pessoal? Também temos a opção tabela. Se eu clicar com o botão direito, com o botão esquerdo do nosso mouse selecionando uma coluna, clicar com o botão direito agora, na opção do nosso dado, na opção tabela, nós vamos ter alguns itens, né, algumas funções da tabela, como já foi vista na aula anterior, como conectar a tabela a outra, exportar em linhas ou coluna ou para o banco de dados ou para arquivo ASCII, entre outras opções. Também temos a opção dispersão. Quando nós selecionamos nosso dado, nós podemos fazer essa dispersão, que ele vai apresentar um gráfico de dispersão de duas colunas numéricas. Ou seja, se eu selecionar aqui através do nosso Ctrl duas colunas e clicar com o botão direito, a opção dispersão vai ser ativada. Então agora eu posso dispersar esses dados que eu selecionei, área e perímetro, certo? Assim como também calcular a área e o perímetro de nosso dado. Se eu selecionar a coluna área com o botão esquerdo e for no meu dado e selecionar com o botão direito, ele vai me dar a opção de calcular área, certo? Quando isso está associado ao mesmo tipo de projeção. Então agora nós iremos trabalhar com manipular as linhas da tabela. Então, nós já trabalhamos com o menu da coluna, trabalhamos também com o menu do nosso próprio dado, dos dados que nós estamos trabalhando, e agora nós iremos trabalhar com o menu das nossas linhas de tabela. E são nossas linhas aqui, ó, os nossos IDs. Quando nós observamos ele também tem um menu. Se nós clicarmos com o botão direito do nosso mouse em cima dele, irá aparecer algumas opções, como promover. Eleva para o topo da área da grade as linhas consultadas ou apontadas. Por exemplo, irei selecionar vários municípios apontados. Nós vemos que esses municípios estão distribuídos em várias áreas da nossa tabela. Então, o que é que eu faço para trabalhar com esses municípios? Se eu quiser visualizar todos junto. Então, eu promovo esses dados para o início da minha tabela. Para isso, eu clico com o botão direito, após ter selecionado meus dados, na nossa linha de tabela, e promovo as linhas selecionadas do apontamento. Então, no início da minha tabela, irá apresentar todos os dados que eu selecionei. Eu também posso rolar a grade. Um exemplo, eu vou selecionar outros municípios, certo? Então, se eu quiser ir de um município para o próximo que eu selecionei, então eu clico na opção rolar a grade, escolho a opção próximo objeto apontado e ele vai me levar até o próximo. Salgueiro, se eu rolar a grade mais uma vez, Santa Maria. Se eu rolar a grade mais uma vez, ele vai me levar a Petrolina, como a gente já está vendo aqui, certo? Como também posso voltar para o anterior, Salgueiro, Petrolina, entre outros, certo? Também temos a opção de inserir mídia, que vai me permitir inserir uma mídia como uma imagem, um arquivo de áudio, com um atributo de um objeto relacionado a uma linha. Então, isso logo mais a gente vai ver essa opção. Vamos tirar a seleção aqui de todos os municípios. Se eu clicar agora com o botão direito, nós vemos a opção inserir mídia, inserir URL, que vai me permitir inserir uma URL que vai ser descrita ou relacionar-se ao objeto. Mostrar multimídia, que nós vamos poder ver todas as mídias, né, através de um atributo, visualizar um atributo de mídia, né, casual, se ele estiver associado a um objeto. E a descrição de mídia default, que aí vai descrever um objeto de mídia. Assim como nós também temos os atributos de mídia, que vai apresentar os atributos do objeto sobre o qual se chamou o menu. Nós iremos aprender agora a adicionar um atributo de mídia. Então, só explicando. Atributos de mídia são arquivos de estrutura complexa, como imagens, URLs, arquivos de áudio, etc. Mas eles não podem ser incluídos no banco de dados, mas podem ser associados a eles através de uma referência de localização. Então, vamos supor
Dentro nosso banco de dados, dentro da nossa pasta curso SIG, nós temos uma vista, uma imagem, né, que é vista marco 05 JPEG. Então nós vamos inserir essa mídia dentro do nosso banco de dados. Nós vamos associá-los. Então, para fazer isso, na nossa área de grade, clicar com o botão em cima da linha do município Recife, ou eu localizo daquele jeito, né? Ordeno e localizo o Recife. Então, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, ordem descendente. Então, Recife vai estar já por aqui. Pronto, Recife. E agora eu vou inserir o marco zero nele. Nós também podemos clicar no município. Se eu clicar nele, ó, automaticamente ele já vai ser selecionado na minha tabela, certo? Agora nós iremos adicionar uma mídia. Então nós clicaremos com o botão direito, inserir mídia, e nós agora iremos procurar dentro da nossa pasta curso SIG, que está dentro da unidade C, Shapefile no meu caso, o nome Vista. Posso selecionar qualquer um, clicar no V e automaticamente ele já vai para o que tiver com o nome V. Então eu abro esse dado e ele já foi inserido, certo? Agora o arquivo ele vai estar associado à nossa cidade do Recife, ao nosso município Recife. Se eu clicar duas vezes com o botão esquerdo nele, essa mídia é para ser aberta. Aqui ela está apresentando um defeito, que não está localizando o meu leitor de mídia, porque isso vai depender do seu computador. Mas se tiver um exemplo, aquele leitor de mídia do Microsoft, então ele vai abrir com aquele leitor, ou pode abrir com o leitor do Windows. Certo, pessoal? Agora, para finalizar, nós iremos trabalhar com a importação de imagens. Até então, nós estávamos trabalhando apenas com o quê? Com vetores, com dados vetoriais. Mas agora nós iremos manipular dados rasters, que são os dados matriciais. Então, como a gente já viu em algumas atividades anteriores, dados matriciais ou rasters são imagens de sensoriamento remoto, ortofotos ou grades numéricas de qualquer natureza. Então, pode existir diversos formatos, como JPEG, GeoTIFF, ASCII, RAW. Então, iremos exportar como exemplo, um arquivo GeoTIFF para dentro do nosso banco de dados. Isso permitirá a visualização juntamente com os dados vetoriais. Então, primeiramente, eu vou lá em Arquivo, Importação Simples do Raster, onde ele me abre a opção de importação de raster. Então, nós vemos que já aparecem as opções TIFF, GeoTIFF, JPEG ou grade do Spring. Eu vou lá em Arquivo. Dentro da nossa pasta, ó, da unidade C, curso SIG, dentro da minha pasta Shapefile, há uma imagem que é TM São Paulo SP345, que é a imagem de São Paulo. Então, se eu clicar nele e adicionar, então automaticamente vai me aparecer parâmetros do dado e os parâmetros geográficos. Então, os parâmetros do dado, além da localização do arquivo onde ele se localiza, também é mostrado o tamanho do mesmo, com o número de linhas, colunas e banda. Então, esses parâmetros são apenas informativos, nós não podemos editá-los, não existe essa opção de editar. Já os parâmetros geográficos mostram as informações do sistema de projeção, retângulo envolvente da imagem, através de x1, x2, y1, y2, em coordenada dessa projeção, e a resolução horizontal e vertical, que é a resolução espacial, neste caso aqui, 30 metros. Certo? Já em plano de informação, eu posso alterar o nome do meu PI, que será criado na importação. Então, eu clico em executar. Boto para visualizar este texto, essa imagem, e agora nós podemos visualizar a nossa imagem. Então, eu posso dar um zoom em determinada área dessa imagem, e nós vemos a cidade de São Paulo com resolução de 30 metros. Certo, pessoal? Espero ter ajudado todo mundo, e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco através do e-mail, do chat ou das tutorias online. Um abraço a todos e até!